De novo, problemas técnicos. Vamos lá. Lembrando que a gente está querendo calcular alto valor e alto vetor desta matriz. Então a gente fez o quê? Calculamos o polinômio característico de A, que é exatamente o determinante de A menos lambda I. E calculando o determinante dessa matriz, vai dar menos lambda menos 1 quadrado, lambda menos 2. A equação característica é igualar isso a zero. Nota aqui que por colocarmos aqui em evidência, né, fatorizar esse determinante, então lambda igual a 1 é raiz e lambda igual a 2 é raiz. Já tratamos na parte 1 desta aula lambda igual a 1. Então agora vamos estudar quando lambda igual a 2. Então lambda igual a 2, aqui dentro está a matriz aqui, ó. A menos lambda I. Quando lambda é igual a 2, a gente vai ter essa matriz. 2 menos 3, menos 3. 3 menos 4, menos 3. Menos 1, 1 e 0. Tá? Então, resolver essa equação aqui de alto vetor, AV igual a 2V, né? É a mesma coisa que A menos 2I que multiplica V igual a 0. Então, a gente tem que resolver este sistema linear. A menos 2I, que multiplica o alto vetor, é o vetor nulo. Só que esse sistema linear, como o lado direito aqui é zero, né, é um sistema homogêneo, então a gente tem que prestar atenção na matriz A menos 2I. Tá? E vamos escalonar essa matriz. Tá? Então é exatamente essa matriz aqui do sistema homogêneo. Então olha só, primeira coisa. Aqui a primeira linha, existe um termo aqui, mais à esquerda, 2. Primeira coisa é, vamos dividir essa linha por 2, tá? Para obter um pivô. Quando eu divido essa linha por 2, a primeira linha vai ser 1 menos 3 meios, menos 3 meios. E as outras linhas continuaram imutáveis. Agora, a gente vai pegar a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Então, multiplica a linha 1 por 3. Tá? Faz a linha 2 menos a linha 1, vai ser a nova linha 2. Então, menos 3 vezes 1, 3. Mais 3, 0. Está aqui o 0. Né? Menos 3 vezes 3 meios vai dar 9 meios. Menos 4 é meio. Perdão? Depois, menos 3. Perdão. Menos 3 aqui, ó. Vezes 3 meios vai dar 9 meios. 9 meios menos 3, que é menos 6 meios, vai dar 3 meios. Está aqui o 3 meios. Tá? Então chegamos aqui à parte do escalonamento. Agora, como tem o menos 1 aqui e tem 1, então é só somar. A gente pode somar a primeira linha com a terceira linha e vai ser a nova terceira linha. Então 1 menos 1 é 0. Menos 3 meios mais 1 é igual a meio. E menos 3 meios mais 0 é igual a menos 3 meios. Chegamos aqui, então tem pivô e tem zeros abaixo do pivô. Agora, para obter um pivô na segunda linha, eu vou multiplicar a segunda linha por 2. Então vai ficar 0, 1 e 3. Agora, dessa matriz, né, eu posso... Primeira coisa, eu posso eliminar esses 3 meios aqui acima do 1. Para ficar a forma escalonada reduzida por linhas já. Vamos adiantar esse serviço aqui já. Então, a linha 1, eu posso fazer a linha 1 mais 3 meios a linha 2. E somar, e vai ser a nova linha 1. Então, com isso, some esse cara aqui de cima. 3 meios a linha 2 vai dar 9 meios. Menos 3 meios é 6 meios, que é 3. Agora, vamos fazer o seguinte. Como essa linha, olha só, essa segunda linha e a terceira linha são múltiplas.
a linha 2 é menos 2 vezes a linha 3. Então, vamos fazer a linha 3 mais meio da linha 2, né? Vai ser a nova linha 3, que vai ser só zero. Então a gente obteve aqui o sistema, a matriz escalonada reduzida por linhas, porque tem pivô e zeros abaixo do pivô. Na segunda linha tem pivô e zeros acima do pivô. E não tem mais pivô, né, na última linha. Então a gente tem que resolver finalmente esse sistema linear, né? Pivô na posição 1. Então x1 é variável líder. x2 pivô na linha 2. x2 é variável líder. x3 é parâmetro. Vamos chamar de t. Solução. Olha só, x1 mais 3x3 é igual a zero. x1 mais 3x3 é igual a zero. Segunda linha, x2 mais 3x3 é igual a zero. Tá aqui. Então significa que x1 é igual a menos 3x3, x2 é igual a menos 3x3. Lembrando que o x3 é igual ao parâmetro t. Então, autovetor é menos 3t, menos 3t e 1, e colocamos em evidência o t, né? Então esse autovetor é associado ao lambda igual a 2, e a gente nota que o espaço gerado por esse autovetor é base do autoespaço E2 associado a lambda igual a 2. Tá? Então, resumindo aqui, o que a gente obteve? Tinha a matriz original, a gente mostrou que esses dois autovetores, V1 de coordenadas 1, 1, 0, V2 de coordenadas 1, 0, 1, é base do autoespaço associado ao lambda igual a 1, e o V3, né, que a gente obteve acabando no slide passado, é associado a lambda igual a 2. Então a gente pega esses autovetores, eles são linearmente independentes, pois o determinante, né, se a gente pegar esses três autovetores, formar uma matriz e calcular o determinante vai dar diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, significa que esses três autovetores são linearmente independentes, né? E, portanto, essa matriz de autovetores é invertível. Ou seja, então a gente pega os três autovetores e forma uma matriz S, onde as colunas são os três autovetores. Então a matriz S, primeira coluna 1, 1, 0, segunda coluna 1, 0, 1, terceira coluna menos 3, 1. Tá? Então faça o seguinte, pessoal, parem o vídeo e verifiquem que a matriz calcula inversa, tá, da matriz S, multiplique por A, depois multiplique por S, vai dar exatamente a matriz diagonal, cujas entradas são exatamente autovalores. Tá? Mas nota o seguinte, primeira coluna 1, 1, 0 e a segunda coluna 1, 0 e 1, eles são associados ao autovalor 1 e 1. Né? E o último autovetor, menos 3 e 1, é associado ao autovalor lambda igual a 2. Né? Então nota, pessoal, que essa é a escolha da base ordenada. Nota o seguinte, se eu tivesse colocado aqui o V3 aqui na primeira posição, aqui V1 e aqui V2, então a matriz diagonal seria 2, 1 e 1. Tá? Vocês podem verificar isso. Então acabou esse exemplo. É muito oportuno agora a gente definir multiplicidade algébrica e geométrica. Então considere lambda um autovalor de uma matriz A, n por n. Aqui a gente sempre está trabalhando com 3 por 3, né, e 2 por 2. Quase sempre. 4 por 4 tem exercício, 5 por 5 também, mas casos particulares como matrizes triangulares. Então a dimensão do autoespaço associado a lambda é chamada multiplicidade geométrica de lambda. O número de vezes que lambda aparece no polinômio característico é multiplicidade algébrica. Então a gente vai levar esses dois conceitos agora para os nossos exemplos. Teorema. Se A for uma matriz quadrada, então, dado qualquer alto valor, a multiplicidade geométrica é menor ou igual à multiplicidade algébrica. Então a dimensão, ou seja, se um alto valor aparece lá duas vezes no polinômio característico, então a gente pode encontrar
dois autovetores associados ou um. Tá? A gente não pode encontrar três. E A é diagonalizável se e somente se a multiplicidade geométrica de cada outro valor é igual à multiplicidade algébrica. Então esse critério aqui é um critério inequívoco para decidirmos se uma matriz A é diagonalizável ou não. Então aqui, revendo isso, né? No exemplo anterior, a gente tinha essa matriz e a gente provou que lambda igual a 1, né? Ele tem um autoespaço E1, cuja base são esses dois autovetores. E lambda igual a 2, o autovalor lambda igual a 2, a gente encontrou um autovetor. Então, olha só, a gente sabia que a equação característica é essa daqui, lambda menos 1 quadrado, lambda menos 2. Então, o lambda igual a 1 aparece duas vezes no polinômio característico, ou seja, a multiplicidade algébrica de lambda igual a 1 é 2, porque ele aparece duas vezes no polinômio característico. E a multiplicidade geométrica de lambda igual a 1 também é 2, porque a gente calculou os autovetores associados a lambda igual a 1 e encontramos dois autovetores. Né? Então a dimensão do autoespaço é 2. A multiplicidade algébrica de lambda igual a 2 é 1, porque a gente, claro, a algébrica, porque o lambda igual a 2 aparece uma vez no polinômio característico, né, como raiz de polinômio característico. E a multiplicidade algébrica de lambda igual a 2 é 1, pois a dimensão do autoespaço é 1. A gente só encontrou um autovetor. Né? Então, portanto, pelo teorema anterior, a matriz A é diagonalizável. Né? Então, a gente pode tomar a matriz invertível, enfileirar os vetores aqui de maneira ordenada, V1, V2, V3, tá? Encontrar essa matriz S, claro, que é a matriz cujas colunas são os autovetores. Então a gente mostra que, mediante essa ordenação, essa transformação de semelhança da matriz A, ou seja, matriz inversa de autovetores A vezes a matriz de autovetores, é a matriz diagonal, onde a diagonal é formada por esses autovalores. Tá? Lembra a ordem. Aqui, a ordem que aparece aqui, primeiro, ó, V1 associado a lambda 1. Então, o 1 aparece aqui. O V2 é associado a lambda 1. O 1 aparece aqui. O V3 é associado a lambda igual a 2. Então, o 2 aparece aqui. Tá? Então, agora a gente pode revisitar os exemplos e determinar se eles são... se a matriz é diagonalizável ou não. Tá? Então, agora, determine se a matriz A de entradas 2, menos 1, 1, 0, 3, menos 1, 2, 1, 3 é diagonalizável. Então, o polinômio característico determinante de A menos lambda I é o determinante de 2 menos lambda, menos 1 e 1, 0, 3 menos lambda, menos 1, 2, 1, 3 menos lambda. Então, a gente já fez esse exemplo, né? Há 2 aulas atrás. Então, olha só. Método de Laplace na primeira linha. Aqui tem 2 menos lambda. A gente elimina a primeira linha e elimina a primeira coluna. Vai sobrar a matriz 3 menos lambda, menos 1, 1 menos 3, 1 e 3 menos lambda. Tá? Depois, pessoal, a gente pode eliminar a segunda coluna aqui, tá? Tem um menos 1, então esse sinal vai ser mais aqui, mais, tá? E vai ser o determinante da matriz que sobrou. E terceiro aqui, a gente elimina a terceira coluna, multiplica, claro, pelo valor 1 da componente aqui, 1, 3, e vai sobrar a matriz da coluna. A gente já fez esse desenvolvimento e deu o polinômio característico menos lambda ao cubo, mais 8 lambda quadrado, menos 20 lambda, mais 16. As raízes, né, esse polinômio característico. A gente pode... Bom, se o polinômio tiver soluções inteiras, são divisores de 16. A gente já verificou que o 2 é raiz, né, satisfaz... se jogar o 2 aqui, lambda igual a 2, vai dar 0. E a gente pode decompor esse polinômio como lambda menos 2 e lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 8.
que é igual a menos lambda quadrado, lambda menos 2 quadrado, lambda menos 4. Nota o seguinte, que a multiplicidade algébrica de lambda igual a 2 é 2, e a multiplicidade algébrica de lambda igual a 4 é 1. Tá? E as raízes, né? Lambda igual a 2 e lambda igual a 4 são raízes do polinômio característico, e o espectro é esse. Tá? Ou seja, o espectro, lembrando, é o conjunto de autovalores associados àquela matriz, ou seja, as raízes do polinômio característico. Então, olha só, primeiro, A menos lambda I é essa matriz daqui. É A menos lambda vezes a identidade. Então, autovetor x1, x2, x3 associado ao autovalor lambda igual a 2. Tá? Então, A menos 2i, que é essa matriz à esquerda, que multiplica o autovetor, é igual a 0. Quando a gente faz essa matriz multiplicada por esse autovetor, vai dar essa matriz, vai dar esse vetor coluna daqui, ó. Menos x1 mais x2, está aqui. Perdão, menos x2 mais x3, né? Depois x2 menos x3 e 2x1 mais x2 mais x3 está aqui. Isso daqui é igual a 0. Então a gente tem um sistema linear para resolver de 3 equações. Aqui eu estou optando essa resolução por substituição, mas vocês podem escalonar. Vocês poderiam ter escalonado a matriz como a gente já está fazendo. Tá? Então a equação 2 e a equação 1, ambas falam que x2 é igual a x3. E a gente pode substituir esse resultado na equação 3. Então vai ficar x2 é igual a menos x1, né, como a gente já tinha feito. Então o x2 é igual a x3 e o x2 é igual a menos x1. Tá? Então significa que o x1 é igual a menos x2 e o x1 é igual a menos x3. Então x2 é igual a menos x1, x3 é igual a menos x1. Então o autovetor, a gente pode colocar o x1 em evidência. Então o primeiro autovetor é 1 menos 1 e 1. Então a gente achou somente um autovetor associado a lambda igual a 2. Agora a gente vai estudar o lambda igual a 4. Então a matriz A menos lambda I é essa. Vamos substituir aqui o lambda igual a 4. Então vai dar a matriz de linha primeira linha menos 2 menos 1, 1. Segunda linha 0 menos 1 menos 1. Terceira linha 2, 1 menos 1. Então, de novo, vocês podem escalonar essa matriz como a gente está fazendo aqui. Agora eu vou resolver por substituição. Tá? Um método diferente aqui. Menos 2 e menos 1, 1, que multiplica esse autovetor, vai dar menos 2x1 menos x2 mais x3. Depois 0 menos 1 menos 1, que multiplica x2, vai dar menos x2 menos x3. Depois 2x1 mais x2 menos x3. Tá? Isso daqui é igual a 0. Então a gente tem essas três equações. Da equação 2, x2 é igual a menos x3. Tá? x2 é igual a menos x3. Então a gente pode substituir esse resultado na equação 3. x2 é igual a menos x3. Então vai ficar 2x1 menos 2x3 é igual a 0, ou seja, x1 é igual a x3. Então, de novo, o autovetor vai ser x1 que é igual a x3, x2 igual a menos x3 e x3, que é o próprio parâmetro. Tá? Então, a gente achou aqui um autovetor associado a lambda igual a 4. 1 menos 1 e 1. Como, olha só, lambda igual a 2, ele aparece duas vezes no polinômio característico. E tem multiplicidade algébrica 2. Só que a gente só encontrou um autovetor associado. Ou seja, a multiplicidade geométrica é igual a 1. Pelo teorema, a matriz não é diagonalizável. Então nem adianta fazer as contas aqui que não vai ser diagonalizável. Exemplo. Determine se essa matriz A, em primeira linha, 2 menos 1 menos 1. Segunda linha, menos 1, 2, menos 1. Terceira linha, menos 1, menos 1, 2. É diagonalizável. E se for, diagonalize essa matriz. Polinômio característico. Determinante de A menos lambda I. A menos lambda vezes a matriz de identidade. Então, é o determinante de primeira linha, 2 menos lambda, menos 1, menos 1. Segunda linha, menos 1, 2 menos lambda, menos 1. Terceira linha, menos 1, menos 1, 2 menos lambda. Tá? Então, expansão de Laplace. 2 pela primeira linha. Então, primeira linha, o primeiro elemento aqui da linha, é 2 menos lambda.
Então a gente multiplica o primeiro elemento pela matriz que sobra quando eu corto a primeira linha da primeira coluna. Tá? Então vai ser 2 menos lambda vezes o determinante da matriz que sobrou. Agora, aqui na segunda posição da primeira linha tem o menos 1. Só que é coluna 1, 2, então tem um sinal negativo. E eu vou multiplicar pela matriz que sobrou. Mas, aqui tem um menos 1, né? Na terceira linha, eu vou colocar ele aqui e o sinal é positivo, porque eu vou tirar a primeira linha e a terceira coluna. E multiplicar. Aqui tem um determinante, viu, pessoal? Aqui, ó. Vou escrever depois, mas tem aqui um determinante e aqui tem um determinante. Tá? Um determinante. Então, os autovalores são raiz do polinômio característico, tá? Calculando aqui os determinantes, e simplificando, vai dar o polinômio menos lambda, lambda menos 3 quadrado. Olhem só, lambda igual a 0 aparece uma vez, então a multiplicidade algébrica de lambda igual a 0 é igual a 1. E lambda é igual a 3 aparece duas vezes, e a multiplicidade algébrica de lambda igual a 3 é 2. Tá? Então, olha só, primeiro vamos calcular os autovetores. O autovetor associado a lambda igual a 3. Então, A menos 3i, a matriz A. Aqui é a matriz A menos lambda i. Substitui lambda igual a 3 aqui, então vai dar a matriz A menos 3i, essa matriz onde todas as entradas são iguais a 1. Então, resolver este sistema de autovetores, essa equação de autovetores, AV igual a 3V, é a mesma coisa que A menos 3i, que é essa matriz, multiplicado pelo vetor V, é igual a 0. Tá? Então a gente tem esse sistema homogêneo, a matriz é essa matriz, A menos 3i. Só que, olha só, vamos multiplicar a primeira linha por menos 1, então vai dar 1, 1. E vamos somar a primeira linha multiplicada por menos 1, a segunda linha, vai ser a nova segunda linha, mesma coisa com a nova terceira linha. Tá? Então essa aqui é a matriz final, variável líder x1, porque só tem um pivô aqui na primeira entrada, variável livre x2 igual a t, x3 igual a s. Então a primeira linha aqui, x1 mais x2 mais x3 é igual a 0. Tá? x1 é igual a menos x2 menos x3. Ou seja, x1 é igual a menos x2 menos x3. Tá? x2 é igual a t e x3 é igual a s. Portanto, coloquemos em evidência aqui o t, aparece aqui menos 1 e 1, menos 1 e 1. Aqui não aparece nada. O s aparece menos 1, 0 e 1. Está aqui, menos 1, 0 e 1. Tá? Então, esses dois autovetores são associados a lambda igual a 3. E a dimensão do autoespaço é igual a 2. Tá? Lembrando que lambda igual a 3, ele aparece aqui duas vezes. Então, a multiplicidade algébrica do lambda igual a 3 é igual à multiplicidade geométrica, porque aparece duas vezes no polinômio característico e a dimensão... E a gente encontrou dois autovetores, então a dimensão do autoespaço aqui é 2, que é a multiplicidade geométrica. Então, nesse caso, a multiplicidade geométrica é igual à multiplicidade algébrica. Né? Então, lembrando que a gente tinha essa matriz A, a gente quer determinar se ela é diagonalizável ou não, a gente determinou o polinômio característico, que é o determinante de A menos lambda i. Tá? Agora, vamos fazer aqui o lambda igual a 0. Lambda igual a 0. Tá? Lambda igual a 0. 0. Então, A menos 0i é igual à própria matriz A. Então, determinar essa equação de autovetores é a mesma coisa que A menos lambda i, que multiplica V, que é o próprio AV, é igual a 0. Então, a gente tem que resolver este sistema linear. Matriz do sistema homogêneo, então, é essa daqui. A gente vai escalonar, que é mais fácil. Então, primeira coisa aqui, a gente tem a matriz A, troca a primeira linha pela segunda para obter o menos 1 aqui, e multiplica por menos 1 a primeira linha. Então, obtemos um pivô.
1 menos 2, 1, e as outras linhas ficam a mesma coisa. Agora, olha só, como tem um pivô aqui, eu vou multiplicar por menos 2 a linha 1 e somar a linha 2, e vai ser a nova linha 2. A linha 2 vai ser 0, 3 menos 3. Se eu somar a primeira com a terceira linha, vai dar 0 menos 3, 3. Tá? Então eu obtive zeros abaixo do pivô. Agora eu vou somar. Como a terceira linha é menos a segunda linha, eu vou somar a terceira com a segunda e vai ser a nova terceira linha, que é uma linha de zeros. Agora, aqui tem um 3, né, nessa segunda posição da linha 2, e eu vou multiplicar por 1/3. Vai dar 1 menos 1. Então essa é a forma escalonada da matriz. Para forma reduzida por linhas, eu só vou multiplicar a segunda linha por 2 e somar a primeira para sumir com esse menos 2 aqui. Então vai dar a matriz 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Tá? Então essa é a forma escalonada reduzida por linhas. Então a gente chegou a essa matriz, né, que é a matriz, o sistema linear associado ao cálculo do autovetor. Variável líder, x1 e x2. Variável nível x3, que é igual a t, que é o parâmetro t. Solução x1 é igual a x3, x2 é igual a x3. Tá? Ou seja, autovetor x1, x2, x3, que é igual a t que multiplica 1, 1 e 1. É associado ao autovalor lambda igual a 0. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem a multiplicidade algébrica do lambda igual a 0 nula e um autovetor. A multiplicidade algébrica do lambda igual a 0 é igual a 1 e 1 autovetor. Então bate tudo bonitinho. Então, resumindo, a gente obteve dois autovetores associados ao lambda igual a 3 e um autovetor associado ao lambda igual a 0. Então essa matriz, cujas colunas são os autovetores, é invertível, porque é só calcular o determinante da matriz desses autovetores, vai dar diferente de 0. Então essa matriz aqui de autovetores, cujas colunas são os autovetores, é uma matriz invertível. Então à esquerda, a matriz inversa, calculem a matriz inversa, parem o vídeo, calculem a matriz inversa. Vezes a matriz A, que está aqui dentro, vezes a matriz S, vai dar exatamente a matriz cujos autovalores, olha só, menos 1, 1 e 0 é o primeiro autovetor associado a lambda igual a 3. Menos 1, 0 e 1 é o segundo autovetor associado a lambda igual a 3. Então 3 aparece na primeira posição e na segunda posição. E o 1 e 1 é o autovetor associado a lambda igual a 0 que aparece na terceira posição. Tá? Então é isso. Pessoal, ano que vem a gente já vai começar a parte de transformação linear. Bom, de formas quadráticas, na verdade, transformação linear. E exercício, né? Encontre a elevada a n, né? Potência de matriz, que a gente já viu na aula passada, dessa matriz. Responder essas perguntas acerca de uma matriz A que tem polinômio característico dado. E finalmente aqui, determinar se essas matrizes são diagonalizáveis ou não. Tá? E encontrar a matriz de autovetores que diagonaliza essa matriz. Então, bons estudos e bom dia para vocês.